Meu programa de captura da placa, ele teve uma atualização e essa atualização ela tá bugada, eu não tô conseguindo logar e eu não tô conseguindo ativar o NVIDIA Broadcast. Então, no dia em que eu tô sem o filtro de ruído, eu estou cafungante porque estou com ataque alérgico, então me desculpem. A opção a isso seria esse vídeo não existir, porque se eu tentar fazer isso daqui amanhã não vai rolar. Então, escolham se vocês querem me ver assim, ou se vocês não querem ver at all. É muito triste que o programa Roda Viva ele não seja mais o programa que ele já foi um dia. É que vocês são muito novinhos para saberem disso, mas o Roda Viva ele já foi um programa de jornalismo. Na época em que o Augusto Nunes, ele não era um velho catequético vendido para a Jovem Pan, ele era um jornalista respeitável, admirável e profissional. E já existia um mundo assim. E hoje o Roda Viva ele não é mais um programa jornalístico, então não se confunda. Ele é meramente um palanque de propaganda política patrocinado com dinheiro público que sustenta a TV Cultura. É dessa maneira que eu vejo a coisa. Então, você que perdeu sua casa, seu cachorro, sua mobília e que tá fudido no abrigo do Rio Grande do Sul, você não tem ninguém olhando por você. Você está literalmente na merda e tudo que você recebe de ajuda é meramente um efeito colateral de interesses políticos de pessoas que só querem se sustentar no poder sendo donos do orçamento público. Eles estão cagando por você. Se eles estão fazendo alguma coisa por você em troca do seu voto e da sustentação do poder político que eles têm, e é isso que é muito importante de ficar claro. Então, quando você assiste um programa desse daqui, você entende quais são as peças que estão distribuídas nesse tabuleiro do Roda Viva e por que é que eles estão fazendo as perguntas que estão fazendo. Eu vou tentar ser maduro aqui e eu vou tentar me tirar desse cenário político e dizer para você a respeito dos assuntos que eles tratam de maneira extremamente dolorosa. Então, assim, que tipo de debate nós deveríamos ter, né? Porque o cara fala, esse cara aqui, ele tá aqui pra quê? Pra ficar com esse arzinho. Você tem esse arzinho? Se você identifica esse arzinho, assim, ó, você tem que pegar a sua cara e esfregar no asfalto e dar um tapa do outro lado pra você largar a mão de ser besta. Se você tem um arzinho de superior, assim, ó, a direita, porque esses caras... se você tem esse arzinho, você tá passando vergonha em qualquer pessoa que saiba interpretar o quanto você é estúpido. Porque aí você acha que você é moralmente superior. E assim, essa retórica, ela cai muito com determinado pensamento de igrejas cristãs. Eu tô falando das falsas, não da tua. Porque determinadas igrejas cristãs acreditam nós seremos salvos, nós somos os bons, diferentes dos filisteus, diferentes dos pagãos, diferentes dos macumbeiros. Nós vamos ser salvos porque nós somos moralmente, inerentemente superiores. Então a crença disso é extremamente manipulada por uma esquerda que não existe. No Brasil não existe pensamento de esquerda, existe PT. E aí, assim, esse partido ele vai colocar em você, e na imensa maioria da população brasileira que é iletrada, incapaz de interpretação de texto e de discurso, eles vão colocar esse arzinho de nós somos bons, nós somos moralmente superiores aos outros que são maus, e porque nós somos bons, tudo podemos e tudo deveríamos ter, e aos outros nada deveria ser dado porque eles são iníquos. E é esse tonzinho que faz com que as pessoas sejam irracionais e, portanto, jumentos relinchantes, comedores de capim que seguem qualquer coisa que as pessoas digam porque elas são boas. Porque tudo que se diz dentro de um templo qualquer, que convence você que só quem está dentro daquele templo que é bom e todo o resto vai ser destruído porque é mal, cai muito bem num político que fala tudo que nós dizemos é verdade e bom, e tudo que o outro diz é mentira e mal. Então, se você tem esse arzinho, você ficou com essa coisa assim de, nossa... Eu imagino que muita gente em casa tava com essa reação também, viu? Tá, não, foi sofrido de assistir. Aquela, inclusive, quando ela puxa o cabelo ali, ela tá imitando, na verdade, uma reação que a própria Thaís Oyama teve diante do Jair Bolsonaro num programa. Tá vendo? Isso daqui é uma confissão dos
apitos de cachorro, que todo gesto ele se comunica não com o que está acontecendo naquela conversa, porque a conversa que acontece com toda a sociedade brasileira não vale. Tem que valer somente a conversa da bolha. E na bolha todo mundo sabe o que um copo de leite significa, todo mundo sabe o que uma mãozinha significa, todo mundo sabe o que uma puxada de cabelo significa. Isso conversa com uma base fanática que atende somente aos seus apitos e que entende somente a sua simbologia. E assim, o cara passa vergonha porque nem ela perde a paciência. Agora me diga se isso daqui é perder a paciência de verdade ou se é o trabalho de uma atriz que foi lá para perder a paciência porque ela precisava gerar esse recorte para esse canal fazer. Só que aqui eles estão fazendo uma série de confissões de coisas que eles vão cometendo no meio do Roda Viva lá para a pessoa se entregar e para eles poderem utilizarem somente os recortes. Agora eu vou tentar fugir disso daqui e falar das coisas que de fato poderiam ter acontecido. Eu tenho em 34. A gente tem que fazer ajustes, justamente capacidade para botar em recursos no ambiente, para colocar em estrutura, todo o Só para pegar esse gancho, que o governador está falando justamente dessa questão do ajuste, né? Ajuste, não contratação, isso tudo também está no regime de recuperação fiscal. Mas, do outro lado, a gente viu nessa tragédia uma cobrança que talvez seja polarização, mas talvez tenha um fundo de verdade, que é a questão do serviço público. É quando acontece a tragédia que a gente precisa da defesa civil com mais investimento. É quando acontece tragédia que a gente sabe que a gente precisa da defesa civil com mais investimento. Isso defende uma pauta da esquerda. O orçamento para 2024 provou que não houve investimento. Claro que o senhor tem uma série de obrigações constitucionais, inclusive, a cumprir, mas não tem como rever essa situação com mais Então, assim, preciso que, se você não entende de política, se você ficou 15 anos no Japão e voltou para o Brasil, talvez você não entenda determinadas coisas. O PT, ele se aproveita de uma pauta da esquerda, de uma esquerda que não é o PT, tá? O PT se aproveita de uma pauta da esquerda, que é o governo ele deveria controlar mais recursos e definir onde é que esses recursos eles seriam melhor distribuídos para tentar equalizar, pelo menos levar as pessoas para um patamar mínimo de dignidade onde elas consigam ser produtivas. Então é da esquerda que a máquina pública ela tenda a ser maior do que no pensamento de direita. O PT ele transforma isso numa máquina de moer pobre, que é todo mundo vai ser funcionário público, a gente vai ter cargo para um caralho. E aí a nossa sociedade brasileira está definida de forma que a gente tem um monte de funcionário público ineficiente, o cara ele tem direito lá de estabilidade, o trabalho dele é medíocre, a produtividade é baixa, o salário dele é alto. Essa camada de funcionarismo público, ela apoia essa máquina, a existência dessa máquina, porque senão ela vai perder o trabalho e ela acha que ela tem direito àquilo porque ela prestou concurso e ela não se vê comprometida em retornar à sociedade o máximo de produtividade possível, porque afinal de contas ela está fazendo o que foi mandado para ela. E aí, essa esquerda, ela empobrece tudo ao redor desses funcionários públicos e o sonho do cara que não é funcionário público ainda é um dia ser. Então ele quer que essa máquina cresça ainda mais, para ele ter cada vez mais cargos públicos, para ele estar pronto para a hora que o governo precisar dele, recebendo salário e sustentando a família dele. Então, o funcionário público nas regiões pobres do país, ele é o vencedor do Big Brother. Aquele cara passou no concurso, então ele tem emprego, eu não tenho. Eu tô na iniciativa privada, o ano que vem eu vou perder o meu emprego, mas o cara passou no concurso e ele tá garantido. Aí quando você pensa numa dinâmica dessa, o PT ele quer alimentar com votos, para conseguir votos, ele vende a esperança de que o governo ele é responsável por tudo, então ele vai contratar muita gente. Então se você votar em mim, eu vou abrir um monte de vaga de concurso e você vai ter emprego. E esse emprego vai ter estabilidade. Então ele mexe com a esperança do povo de que um dia o governo ele consiga dar emprego para todo mundo e todo mundo seja rico igual o funcionário público que tem. E o cara não é rico, mas assim, na perspectiva de quem é iletrado e pobre, fudido, aquilo é o melhor que ele tem. Lembrem de Vidas Secas e Os Sertões, eu sempre confundo os dois. Mas lembrem da dona de casa que o sonho dela era ter uma cama, porque a única diferença numa região de seca, onde todo mundo era fudido, a única diferença entre ela e o dono da terra, que o dono da terra tinha uma cama. Então a cama passa a ser uma representação de riqueza, e em inúmeras regiões do país a representação de riqueza é ser funcionário público. Então o cara quer que o governo seja eleito porque ele prometeu que ele vai criar um monte de vaga, então talvez tenha uma para mim. E aí vem esse discurso burro do caralho aqui, falando isso aqui. De quem vai atuar numa emergência, porque o Estado está nessa rota de enchentes e tragédias. Então o que ela está querendo dizer é o seguinte: e isso daqui vai se repetir, porque isso daqui vai acontecer mais uma vez lá.
2 milhões de pessoas foram afetadas por um alagamento. 76.500 pessoas foram resgatadas de suas casas. O que ela está dizendo aqui é, você não acha que a Defesa Civil deveria ter gente para resgatar prontamente essas 76 mil pessoas e não levar 3 dias, 5 dias para tirar o cachorro do telhado, igual aconteceu? O que ela está dizendo é que para 76 mil pessoas, para cada uma delas a gente deveria ter um helicóptero e uma equipe de 5 pessoas e de paramédicos e de gente no pronto-socorro prontas para atender essas pessoas. Esse raciocínio é leviano, é burro, e ele tira o foco de um debate que poderia ter acontecido. Então, uma das desgraças da polarização e dessa briga por posições é que o discurso, o debate, ele é emburrecido porque a gente não fala das coisas que a gente poderia falar. A gente deveria estar falando sobre previsibilidade, a gente deveria estar falando sobre obras públicas de escoamento, a gente deveria estar falando de planos de emergência, a gente deveria estar falando sobre planos de contingência, mas não, a gente cai numa parte teórica de se a gente tivesse mais funcionários públicos, essa desgraça não teria acontecido, e sim, teria acontecido. Porque eu duvido que você gostaria de ficar trabalhando num emprego na iniciativa privada e vendo que tem 76 mil vezes 5, eu duvido que você gostaria de ver que tem 350 mil funcionários públicos esperando do lado do helicóptero e dentro do hospital, falando, eu não posso te atender, você tá com dor de barriga, você tá com diarreia, você tá com virose, eu não posso te atender, eu tô aqui pro dia que der enchente, eu receber as pessoas na emergência, é pra isso que eu tô aqui. O PT, ele é tão filho da puta que ele faz você acreditar que o dinheiro público é infinito e indiscriminado, de uso indiscriminado. Quando, na verdade, o governo não tem dinheiro nenhum, ele não tem um centavo que não seja você que pagou de imposto. E se o governo não tiver o seu dinheiro de imposto, ele vai ter que imprimir. Aí quando ele imprime dinheiro que você tem no Nubank, ele passa a valer menos. Aí você vai falar, nossa, estourei, ganhei 10% no ano de Selic e a inflação bateu 15% e você tomou no cu porque o governo gastou de maneira irresponsável. Deve seguir uma rede. População para que ela permaneça aqui. Senão, não haverá vida no Rio Grande do Sul, se nós pudermos nos adaptar para proteger as cidades, termos resiliência e termos a capacidade de reservação de água para produzir alimentos, já ter uma vocação, que é do Estado, e de uma necessidade humana, que é de se alimentar. Agora, claro, tudo isso com cuidado com o ambiente. A legislação que foi aprovada não significa a possibilidade de saírem fazendo açudes em barragens em áreas de preservação. Porque só poderá fazer, em primeiro lugar, se comprovar que não há alternativa à reservação de água que não incida sobre a área. Isso daqui, os caras ficaram 1 minuto e 40 supostamente expondo a vergonha que o Eduardo Leite é, porque ele destruiu o meio ambiente aprovando leis perversas. Em 1 hora e 40, sabe quantas leis eles citaram? Nenhuma. Em 1 hora e 40, sabe quantos avais foram citados e quantas obras objetivamente foram citadas de destruição e de devastação ao meio ambiente que causou essa enchente? Zero. Então, mesmo que se o Eduardo Leite é esse cara, filho da puta, que aprovou um monte de lei que causou essa chuva, o PT é a oposição mais imbecil e incompetente do mundo, porque em 1 hora e 40 minutos os caras não foram capazes de mencionar uma lei para que o cara que trabalha 8 horas por dia e dirige e fica preso 3 horas por dia no trânsito e chega em casa e vai cuidar de filho, esse cara, ele precisa de jornalismo que fale para ele, o cara errou aqui, tá aqui a lei que ele aprovou e que ele votou, mas não mencionam uma. Porque se eles fizerem isso uma vez, o brasileiro vai gostar. E aí vai falar, não, no próximo Roda Viva eu quero que vocês me falem também da lei que o cara assinou, e onde que foi, quando que foi, quem que também aprovou, e quem que também votou. Esse tipo de oposição, gente arrombada que nem essa daqui, não prega. Eles não falam pra você ir atrás da lei, do projeto de lei, quantos votantes teve, o que foi aprovado e o que exatamente está causando impacto. Eles ficam falando, vocês têm que entender por que esse cara é mau. Vocês têm que entender por que esse cara não presta. E você não me convence que esse cara não presta me provando que você é bom, pra eu ter carinho por você e acreditar em tudo que você fala. Você ataca esse cara aqui objetivamente. E os caras pegaram 1 hora e 40 e enfiaram no cu, porque eles tiveram toda a oportunidade de colocar o cara na parede e expor coisas que ele de fato assinou que prejudicam o meio ambiente, e não fizeram isso. Ficaram nesse discursinho cretino. De preservação. Em segundo lugar, não elimina a necessidade de licenciamento ambiental, ou seja, haverá análise do órgão ambiental com análise sobre os impactos e das compensações em relação àquele impacto que tem sobre aquela área de preservação. Então, eu, que não estou prestando atenção no trabalho desse cara, eu não tenho conhecimento para dizer se ele está dizendo a verdade aqui ou não. Por que esse jornalismo não me diz se é verdade ou se é mentira que ele está falando?
importante colocar as coisas no seu devido lugar, né? Não é negacionismo, não é destruir o meio ambiente, é muito cuidado com o meio ambiente no Estado do Rio Grande do Sul. Governador, o senhor tem uma população no estado, censo aponta 36 mil indígenas no estado, em 4 etnias diferentes. 70% dessas comunidades foram afetadas agora por essa tragédia climática que a gente vive. E eram populações que já estavam, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade, sem territórios garantidos ainda pela União. O que o senhor pretende fazer por essas pessoas agora, durante a crise e posteriormente? São olhadas essa população, o mesmo carinho e atenção que a gente dá para cada cidadão, né? Seja na zona urbana. É muito engraçado porque os caras mostram uma pergunta, fala que a pessoa se puxou os cabelos imitando a outra que lacrou em cima do Bolsonaro e não mostra a resposta. Os caras eles não falam em nenhum momento da resposta que o cara deu e simplesmente concluem que o cara tá cagando pra vida de índio porque na verdade ele tá entre a direita e a extrema direita e ele tá muito próximo do Bolsonaro. É a conclusão dos caras aqui. Na zona rural e sejam populações específicas, com necessidades especiais, como são comunidades indígenas e as comunidades quilombolas também, e para elas a manutenção já vinha dando, inclusive, com as estruturas de segurança, especialmente voltadas a elas. É muito engraçado que, em determinado, fazem uma pergunta para ele. Possam esses locais com recursos do Estado, também tem recursos do governo federal, 30 mil, pouco mais de 80 mil pessoas abrigadas em abrigos públicos. Fazem uma pergunta de que medidas estão sendo tomadas de construção definitiva e de abrigos temporários. E tentam mostrar que nada está sendo feito. Por quê? Porque a câmera do PT ela tá lá para mostrar a gente que está se afogando ainda. Dessas natureza, 800 amigos distribuídos no Estado, 70% praticamente dessas pessoas aqui na região metropolitana, em 4 ou 5 municípios, Porto Alegre, Canoas, Eldorado, Bahia e São Leopoldo. Então, eu devo mandar uma equipe, são 3 passos dignos. Primeiro, nós idealizamos aluguel social, é uma oportunidade para aquelas pessoas que têm a oportunidade de alugar um apartamento, uma casa, possam ir para esses locais, com recursos do Estado, também tem recursos do governo federal, os municípios geralmente não aportam alguma coisa para a condição desse aluguel. Mas nem todos vão conseguir fazer esse aluguel. Estamos estudando aí para fazer o que se chama de estadia solidária, que é também o Estado colocar recursos, chamando o governo federal para colocar recursos também, e com isso a gente conseguir estimular que famílias abriguem outras famílias, pagando um valor, né, para dar os custos. Mais construção mesmo. Então, olha que interessante. Valor, né, para dar os custos. Mais construção mesmo. Eu tô falando mais de construção mesmo. Pelo amor de Deus, para de mostrar o que você tem para mostrar. Para de mostrar que dinheiro público está sendo investido para criar abrigos, para fazer pessoas alugarem parte de suas casas para quem está lá. Para de mostrar que existe uma mínima organização e que as pessoas estão colaborando, que os voluntários estão colaborando e que ONGs empresários estão colaborando, que moradores estão colaborando e que está tendo dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul e do governo federal. Pelo amor de Deus, para de mostrar isso daqui, porque senão vão ver que o que dá para ser feito está sendo feito, aparentemente. Para. Então não foi isso que eu perguntei, é só sobre construção mesmo. Né? E aí, assim, tá vendo? Aí eu posso já falar lá no Meteoro que não tá tendo construção porque o cara desviou da pergunta. Reduzir ao máximo, né? Para aquelas pessoas que não conseguem ter social, não conseguem ter estadia e que vão precisar ainda de abrigamento, bom, para essas a gente precisa proporcionar isso. Aí, vamos pra puxada de cabelo. Em questões, não depois que elas acontecem, mas antes. Tem gente. A ocupação das pessoas é importante. Governador, desculpa insistir na questão da gente ter sido surpreendido por algo que já aconteceu. Aconteceu em setembro, aconteceu em novembro, aconteceu em maio. A gente não tinha que, de alguma forma, o poder público se organizar sistematicamente para quando houver um evento desse tamanho, ter respostas prontas para a sociedade. Se a gente não tiver como sair de Porto Alegre, uma saída única. O aeroporto, que fala-se que ficará meses e meses fechados, não é atribuição do poder público justamente pensar em questões, não depois que elas acontecem, mas antes. Tem gente, hoje tem gente sem luz ainda. Quer dizer, não tem que se pensar uma solução com um protocolo sistematizada para quando houver um evento desse tamanho. E repito, setembro, novembro, maio, já não dá para ter aprendido alguma coisa. Eu entendo a tua angústia, a minha também, tá? E de todas as pessoas. O primeiro sentimento que eu tenho é que as pessoas queriam que o governador pudesse impedir tudo isso acontecer. Não foi nessa parte que eu queria mostrar. Que vieram mais dramáticas ali nos dias anteriores disseram que ia chover, o que choveu efetivamente naquele período. Foi muito maior do que tudo que a gente tinha experienciado. A minha questão é, se der semana que vem de novo, aí a gente vai ficar de novo com essa coisa. Não tem os abrigos, os voluntários não abriram, a gente não tinha um sistema de organização, uma planilha de Excel. Não, sem dúvida, tem que melhorar essa organização, isso exatamente, isso é nosso aqui. Planilha de Excel. Olha como isso daqui é feito pra gente burra, né? Mas ninguém, mesmo nas previsões que vieram, mais dramáticas. Porque aí, um canal arrombado, não tô falando esse, tô falando um canal arrombado, ele pegaria isso e pegaria todos os problemas de todas as 2 milhões de pessoas que foram afetadas, 2 milhões de pessoas que foram alagadas. O brasileiro está acostumado com enchente, mas é enchente até o joelho por um dia. O que houve no Rio Grande do Sul foi o represamento de água num evento que nunca aconteceu antes na história da humanidade, em que as pessoas ficaram com 3 metros de água por uma semana. 2 milhões de pessoas foram afetadas, 76 mil pessoas foram tiradas do telhado de suas casas. E ela tá tentando dar combustível para um canal do tipo Meteoro. Arrombado, não ele. Que seja arrombado, que não é Meteoro. Dizer assim, o governo é tão incompetente que ele não consegue fazer uma planilha de Excel. Ou seja, a oposição, o PT, ele lida com gente tão emburrecida e é tão burra que eles acham que se tivesse uma planilha de Excel, ninguém no Rio Grande do Sul teria sofrido. Isso é a manipulação da inocência da população de um jeito extremamente cruel.
O que essa mulher faz, o que o PT faz através de ferramentas como essa mulher? Ele faz as pessoas acreditarem que através de bondade e boas intenções, e não através de projeto e eficiência e eficácia, de projetos técnicos, ele acha que com bondade seria suficiente, e como esse lado não tem bondade, ele é mau, então, portanto, as pessoas sofrem. Isso é o uso de Deus e diabo no nível mais desrespeitoso que você pode imaginar que exista. Se tivesse uma planilha de que Excel, o aeroporto estava aberto, você desconsidera o volume de água que teve lá. Gente, para você resgatar um motoqueiro que cai, você precisa de uma ambulância disponível, só que não cai um motoqueiro só por vez na cidade. Então você precisa de inúmeras ambulâncias, você precisa de inúmeros médicos, você precisa de centros médicos para receber esse cara. Agora, como é que você resgata 76 mil... Vamos pensar numa cornociata, vamos pensar numa motociata em que 76 mil motoqueiros combinam de uma vez só de capotarem no meio da rua e precisar do resgate. Vamos fazer isso num fim de semana qualquer e aí vamos criticar o Estado porque ele não tem equipe de resgate para todo mundo. É isso que o PT está fazendo, e aí ele passa 1h40 fazendo isso, e a gente tem uma oportunidade única de organizar a população junto com o governador do estado para pensar sobre medidas que vão fazer a gente construir essa porra mais rápido, e a gente enfia no cu essa oportunidade porque a gente não debate soluções. Por quê? Porque tá o PT tentando destruir a futura campanha desse cara aqui numa próxima eleição. Esse é o jornalismo brasileiro, emburrecedor. Eu não quero mais falar sobre isso. Você tem várias outras perguntas burras o que está acontecendo? O PT, ele está dizendo, se esse cara cresce, eu não consigo combater ele nas eleições do Rio Grande do Sul, e talvez ele seja uma ameaça para o país. E talvez o PSDB volte a crescer, e se esses caras se aliarem com gente que não é a gente, porque o vice do Lula é o chuchuzinho do PSDB, a gente vai ter que dividir mais cargo público e mais emenda com esses caras se esse cara continuar crescendo. Então eles mandam o candidato deles e falam assim, agora a federação vai intervir. Para quê? Para que eles peguem 50 bilhões de... E é ótimo que eles façam isso. Não, é horrível. É horrível que eles façam isso. O PT tá colocando o candidato deles do lado do Eduardo Leite e tá falando, toma aqui 50 bilhões do Banco dos BRICS e usa aí do jeito que você quiser. Desses 50 bilhões, 5 é para propaganda para dizer que fez. E 25 vai ser para distribuição de pagamento de cargo que o Lula tá devendo. Se você pegar 50 bilhões e... Se você pegar uma dona de casa no Rio Grande do Sul na rua e falar assim, toma aqui minha senhora 50 bilhões, investe aí no seu estado para recuperar, o trabalho dessa véia vai ser melhor do que o do PT com 50 bilhões do Banco dos BRICS, para recuperação do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o cara vai lá fazer campanha, tudo que ele fizer ele vai esfregar na cara de todo mundo que ele fez. E aí a propaganda de mostrar que ele fez vai sair mais cara do que a medida que ele vai fazer. E não vai investir em infraestrutura, por quê? Porque é bom, é uma oportunidade quando esse tipo de desgraça acontece. Eduardo Leite ele foi preparado e toda vez que ele recebia uma acusação, ele rebatia, e é por isso que aqui só tem pergunta, não tem resposta. Porque teve resposta. Teve resposta de gente que está ganhando, famílias que estão ganhando dinheiro para se sustentarem lá e que estão recebendo doações e que estão conseguindo comprar coisa de fora. Ou seja, o Brasil está dando um show no que está acontecendo. Só que estão tentando esconder o show que o Brasil está dando no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Para quê? Para poder atacar a campanha de um cara. Só que aí o lado desse cara, ao invés de falar, não, gente, Eduardo Leite está mandando bem, olha só o que o nosso estado está fazendo. Não, esse outro lado está falando aqui, olha a desgraça que o PT está fazendo no nosso estado. E aí fica você incauto, porque você não tem tempo de acompanhar essa história, falando, no Brasil nada funciona, e você não vê o tanto de milagre que está acontecendo naquela região lá. Por solidariedade do brasileiro, não por intervenção do governo do estado. Só que o governo e o estado eles estão fazendo o mínimo, eles estão dando as ferramentas para as pessoas fazerem o que tem que ser feito. Nada disso está saindo de graça. Nada disso está saindo de graça. Fizeram mais um recorte para canais semelhantes ao Meteoro, que são arrombados, não de um jeito que o Meteoro é.
quilombolas, as pessoas mais debilitadas que estão, justamente quando eu visitei agora a Ubra no final de semana, uma senhora tinha feito uma operação, tinha uma hernia, enfim, estava vivendo uma situação ali de um abrigo com muita gente na volta, já pediu para ver em situações também para abrigar com especial atenção, públicos que têm algum problema de saúde. Enfim, são muitas as situações pelas quais o Estado precisa se debruçar e com todo carinho e atenção deve ser olhado isso. Mas a pergunta originalmente Das cidades ou comunidades serão deslocados ou vocês hoje mesmo eu tive uma reunião com a nossa Secretaria de Planejamento, Governo e Gestão, aliás, mais um ponto de aprendizados do passado, a gente contratou novos serviços de lá para cá, de imagens de satélite atualizados diariamente para poder... Eu queria acrescentar uma pergunta que a Laís fez sobre a população indígena, a população quilombola. O senhor também deu uma declaração que não foi muito boa, né, sobre quilombolas e que não repercutiu bem, dizendo que também teria outras prioridades, outros grupos, enfim, eu gostaria... O Estado não dá conta de tudo. Sobre quilombolas e que não repercutiu bem, dizendo que também teria outras prioridades, outros grupos, enfim, eu gostaria que o Estado não dá conta de tudo. A população quilombola, o senhor também deu uma declaração que não foi muito boa, né, sobre quilombolas e que não repercutiu bem, dizendo que também teria outras prioridades, outros grupos, enfim, eu gostaria que... Isso é jornalismo? Ou isso daqui é esse arzinho aqui, ó, de... O Estado não dá conta de tudo. Não me recordo se fiz alguma declaração errada, peço desculpas, mas eu, como eu disse, todas as populações importam, todas as vidas importam. As vidas humanas, as vidas dos animais, nós fizemos protocolo, inclusive, para isso, mas as vidas humanas, especialmente de públicos especialmente vulneráveis, como são as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, as pessoas mais debilitadas que estão, justamente quando eu visitei agora a Ubra no final de semana, uma senhora tinha feito uma operação, tinha uma hernia, enfim, estava vivendo uma situação ali de um abrigo com muita gente na volta, já pediu para ver em situações também para abrigar com especial atenção, públicos que têm algum problema de saúde. Enfim, são muitas as situações pelas quais o Estado precisa se debruçar e com todo carinho e atenção deve ser olhado isso. Mas a pergunta originalmente... Das cidades ou comunidades serão deslocados ou vocês migração? Hoje mesmo eu tive uma reunião com a nossa Secretaria de Planejamento, Governo e Gestão, aliás, mais um ponto de aprendizados do passado. E não é como se o Mandetta ele fosse vítima do Bolsonaro e completamente inocente, não querendo nada. Eu não tô falando que o Eduardo Leite ele não tá fazendo baita no palco de campanha. Só que quando ele vai pro Roda Viva, ele vai num debate político de PSDB contra PT. Ele não vai falar das vidas das pessoas, que é o que realmente importa, porque essa 1h40 ela poderia ser muito melhor aproveitada se os dois lados não estivessem tentando gerar recorte para lacrar nas suas redes. A vida das pessoas no Rio Grande do Sul não foi debatida aqui. Não foi debatida, porque debate é diferente de palanque político, porque em debate político não existe diálogo, existe um monte de monólogos. E o que está tendo aqui é um monte de monólogo. Baixa renda, média renda, você tem soluções diferentes, pessoas que têm local, pessoas que não têm esse local adequado para conversar. Claro, isso pessoas criminosas, por isso que a gente tem outras soluções adequadas. Aluguel social, estadia solidária, né, para aquelas que permanecem abrigos mais adequados, até que a gente tenha toda essa solução encaminhada. Eu acho que é uma ilusão achar que a gente vai ter tudo isso em poucas semanas para um contingente enorme de pessoas. O governo federal se propõe, o presidente Lula quando veio anunciou isso, né, vai ter casa para todo mundo, falou, então a gente acredita que vão realizar isso, mas é se complementar forte no tema nacional, mas é complexo, porque vai haver casas que estão com a Caixa do Banco Nacional de Domicílios, enfim, tem uma estrutura que a Caixa tem, que ficou temporário, sei lá, enfim, tem uma série de unidades que estão com a Caixa, mas até desembaraçar, resolver, conseguir adequar algumas das unidades eventualmente que foram largadas também, que estão comprometidas. É uma solução complexa que está sendo desenhada a parte do Estado, a gente está revisando através de uma contratação, um modelo construtivo rápido. Pois, a gente fecha o quarto bloco do Maravilha. O PT ele se aproveita do fato das pessoas estarem acostumadas com enchentes até o joelho por um dia. E aí é só a região mais baixa que é afetada. E aí você tem todo mundo de toda a área mais alta para ajudar nessa parte baixa que foi afetada. E determinados bairros lá, eles foram completamente submersos. E as populações que foram afetadas, elas não conseguem ajudar imediatamente na limpeza. E isso demora. A ideia é a saída de um restaurante e a saída de um show do estádio. O que você tem que pensar é o seguinte: pensa no restaurante de 100 cadeiras e pensa na rotatividade. Cada pessoa que entra leva mais ou menos uns 20 minutos para almoçar e sair, certo? Então você tem 100 pessoas que se trocam a cada 20 minutos. A vazão na porta de um restaurante, ela é muito pequena, porque são poucas pessoas. A pessoa vê de fora. Se tá todas as mesas lotadas, ela vai para um outro restaurante. Se tem uma mesa, ela entra. E no que ela entra, alguém vai sair. As 100 pessoas, elas não vão entrar e sair todas de uma vez. Você nunca vê congestionamento na porta de restaurante. Mas na porta de um estádio, vai tentar sair logo depois que o show acaba. Você não vai conseguir. Por quê? Porque é todo o estádio querendo passar por um funil e você não passa por aquilo rápido. E o PT ele está atacando o governo pela ineficiência de resolver todo o problema da noite para o dia, como acontece em todas as enchentes padrão que a gente tem no país. E essa não é uma enchente padrão. E aí ele está tentando desesperadamente culpar o governo por toda a chuva que caiu. Para quê? Para ele poupar, para ele privar, para ele negar ao governo que está lá atualmente o capital político advindo desse trabalho imenso de reconstrução que está sendo feito. RIP Roda Viva. É isso.